Olá, galerinha, meu nome é Giovanni Xavier, sou professor de História e hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito importante que é a independência dos Estados Unidos. É um assunto bastante recorrente, vestibular, Enem, geralmente costuma cair no 8º ano e também no 2º ano. Quem está se preparando para fazer vestibular e Enem é um assunto bastante importante, certo? Então, o que foi a independência dos Estados Unidos? A independência dos Estados Unidos foi o processo onde ocorreu a separação das 13 colônias inglesas do poder centralizador no ambiente onde a metrópole, a Inglaterra, estava passando a intervir economicamente e politicamente nas suas 13 colônias. Nós sabemos que, diferente daqui do Brasil, no nosso caso, o caso português, havia um poder centralizador, que no caso era Portugal. Lá nos Estados Unidos, que ainda não era Estados Unidos, eram 13 colônias, como vocês estão vendo aqui, não havia um poder centralizador. As colônias elas eram autônomas, não eram independentes, tinham uma certa autonomia política e uma certa autonomia econômica. Elas tinham um comércio entre elas e havia também um comércio com outras regiões do globo. Então, as colônias britânicas de povoação. Por que povoação? Porque houve dois modelos de colonização. A colonização por exploração, que foi a característica principal no caso brasileiro, com a metrópole de Portugal, e colonização por povoamento, que foi o caso inglês. A princípio eram 9, posteriormente 13, como a gente já sabe. Formada por protestantes que fugiram das perseguições na Europa. A gente sabe que no desenrolar da reforma protestante, muitos desses protestantes, para fugir das perseguições religiosas, eles vieram para o chamado Novo Mundo. O objetivo deles não era explorar, não era enriquecer o suficiente e voltar para a Inglaterra. Não, pelo contrário, como eles eram perseguidos, eles vieram com o objetivo de se estabelecer aqui, de povoar. Por isso que se chama colônias de povoamento, ou povoação. Sofreram a negligência salutar, ou seja, política de abandono, ou seja, a metrópole não estava nem aí para eles. Por isso que eles desenvolveram uma certa autonomia e conseguiram acumular riquezas, ou seja, desenvolveram uma classe burguesa atuante, que foi um fator muito importante para o processo de independência, se apegaram às ideias iluministas. Posteriormente, a gente vai gravar um vídeo sobre o iluminismo, que é o nosso próximo conteúdo. Colônias britânicas de exploração. Eram 4 colônias, que eram escravocratas, serviam de fonte de renda para os britânicos. Quais eram as colônias de exploração? A Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte e Virgínia. Bom? E as colônias de exploração eram colônias cuja base da economia era escrava. É importante você perceber isso aqui, porque mais à frente isso vai dar um problema que vai provocar, por exemplo, a guerra da secessão, da separação, onde os Estados Unidos, pela primeira vez, entrou em guerra entre si, porque uma parte dos Estados Unidos, que eram essas antigas colônias, elas continuaram escravocratas, e a parte que se desenvolveu mais, se industrializou, a favor do trabalho assalariado, Mas isso é mais lá na frente. Aí tem outros territórios britânicos que ainda não haviam sido colonizados, que é essa parte aqui, onde hoje se localiza Los Angeles, por exemplo. Pronto. O conflito foi motivado pelo domínio dos países europeus na Europa, África, Ásia e América do Norte. Por que eu estou falando? Eu estou falando do estopim da guerra, bom? A gente sabe que a Inglaterra e a França eram duas potências que rivalizavam, disputavam economicamente e a geopolítica mundial. O que ocorreu é que a África, a Ásia e a América do Norte se tornaram o palco dessas disputas. Havia uma rivalidade franco-inglesa, e isso culminou com a Guerra dos 7 Anos, que foi nada mais do que a França passou a estimular os nativos americanos a se revoltarem contra o poder colonizador inglês. E os colonos pediram ajuda à
Inglaterra. A Inglaterra interviu, mandando o exército, só que isso custou caro para as 13 colônias e culminou mais à frente com o processo de independência. Então, olha, quem foram os vencedores dessa guerra, a Guerra dos 7 Anos, que durou de 1756 até 1763? A Inglaterra foi a principal vencedora, mas também teve a Prússia, Hanover, Portugal, Brunswick, Hesse-Kassel e suas respectivas colônias. É um nome complicado pronunciar, né? Hesse-Kassel. E os perdedores? França, Áustria, Rússia, Suécia, Espanha, Saxônia, Reino da Sicília, Reino da Sardenha e suas respectivas colônias. Beleza? Olha, havia para a gente entender, então, só recapitulando, havia um poder extremamente descentralizado nas 13 colônias, elas eram autônomas economicamente e tinham uma certa autonomia política e, por conta disso, devido à Guerra dos 7 Anos, elas tiveram que abrir mão de parte dessa autonomia porque tiveram que recorrer à Inglaterra, para que a Inglaterra socorresse através do aparato militar, para que eles pudessem se sobrepor à questão militar francesa e indígena, tá bom? Dos nativos. Havia também o comércio triangular. Então, apesar de vencer a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra passou a sofrer uma grave crise financeira. Foi uma vitória de tolo. Por quê? Venceu, mas não pôde usufruir dessa vitória. Isso fez com que os ingleses acabassem com a negligência salutar. Ou seja, essa autonomia que as colônias tinham, eles foram aos poucos se intrometendo, intervindo, porque viam que, no caso português, havia um poder centralizado e Portugal enriquecia bastante com essa colonização. Já a Inglaterra não. Porém, as 13 colônias que ficam aqui nessa região, elas tinham um comércio triangular. Como funcionava esse comércio triangular? Eles produziam açúcar, vendiam na Europa, iam aqui para a África, compravam escravos na África, produziam açúcar, fabricavam algodão, tabaco, vendiam na Europa, depois desciam para a África, compravam escravo. Esse era o comércio triangular. Então, por isso que é triangular. Você está vendo aqui, ó, essa rota aqui. Então, isso aqui dava muito dinheiro para as 13 colônias. Só que com a intervenção inglesa, esse comércio triangular, ele passou a sofrer um revés. Por quê? Porque a Inglaterra passou a intervir politicamente, economicamente. Um exemplo foi o aumento, a imposição de leis. A lei do açúcar, que foi em 1764, a lei do selo, a lei os atos de Toucher e a lei do chá. O que foram essas leis? A lei do açúcar simplesmente era para acabar com o monopólio que as 13 colônias exerciam sobre o açúcar e seus derivados. Passou a ser taxado o açúcar. Isso foi um revés muito grande para a burguesia das 13 colônias. A lei do selo, quero que você perceba a distância de uma lei para outra. 1764, você sabe que os Estados Unidos, os europeus chegaram lá em 1498. Então você tem quase, em 300 anos, tinha uma certa autonomia. Quando chega no século XVIII, em meados do século XVIII, começa a intervenção inglesa. Um ano depois, lei do selo. Qualquer documento oficial que fosse impresso tinha que ter o selo de autenticidade da coroa inglesa. 2 anos depois, atos de Toucher complementou a lei dos selos, sobretaxando vários produtos fabricados pelos colonos. Então, qualquer produto que fosse fabricado pelos colonos tinha que ter o selo, tá bom? E depois a lei do chá. Você percebe que de quase 300 anos de relativa autonomia, um ano após outro, a Inglaterra foi impondo leis. Tá bom. Antes da gente passar, só voltar um pouquinho o slide aí, a gente falar da lei do chá. Olha, o chá é um dos principais produtos de exportação das 13 colônias. A gente sabe que a Inglaterra até hoje tem essa cultura do chá, então é algo que vem de muito longe.
Então, aumentou consideravelmente os impostos sobre a comercialização do chá, com medo que outros produtos fossem taxados. Os colonos organizaram o movimento conhecido como Boston Tea Party, festa do chá em Boston. O que foi que ocorreu? Eles se fantasiaram de índios, invadiram os navios que estavam transportando o chá, pegaram o chá e jogaram no mar. Só que não foi muito difícil para que o exército inglês percebesse que eles não eram índios coisa alguma, né? Obviamente, porque eles estavam apenas fantasiados. Normalmente o índio ele tem o genótipo, né, diferente do branco. Então eles perceberam que aquilo ali tinha sido uma armação e logo em seguida eles estabeleceram outras leis que fechavam mais ainda o comércio das 13 colônias. Ok. Que foi as leis intoleráveis. Por que leis intoleráveis? Porque aqui foi tipo a gota d'água. Bom, em represália ao movimento contra, né, a coroa britânica, o rei George III impôs algumas leis sobre os colonos. Quais foram essas leis? Primeiro, fechamento dos portos de Boston, devido ao chá que jogaram, né, no mar, pagamento de uma indenização à Companhia das Índias Orientais, investigação e a repressão aos envolvidos, julgamento dos envolvidos e depois o alojamento de soldados britânicos nas propriedades dos colonos seriam mantidos pelos colonos, né? Isso aqui também é a lei do alojamento. Toda a estrutura que era necessária para manter os soldados ingleses nas colônias tinha que ser mantida economicamente, financeiramente, pelos colonos. Ok. Próximo, a gente vai ver agora sobre os motivos para a guerra. Além dessas leis intoleráveis, né, houve a primeira reação que foi pacífica. Eles fizeram o primeiro congresso em 1774, na Filadélfia, né, onde eles declararam os direitos dos colonos. O rei George III não aceitou, né, eles fizeram uma série de exigências, né, geralmente exigências de cunho político e econômico, que eles tinham uma certa autonomia, e agora a Inglaterra estava intervindo diretamente nos assuntos econômicos da burguesia das 13 colônias. Depois teve a reação agressiva, que foi um ano depois, o segundo Congresso Continental da Filadélfia, que foi a convocação dos colonos para a guerra. Agora aqui o negócio deixou meio eles partindo para a guerra mesmo, para a batalha. Pronto, a gente tem aqui a figura de Thomas Jefferson, né, que foi um dos líderes do processo de independência, um dos signatários da Declaração da Independência. Então, olha, a Guerra da Independência foi de 75 até 81, tá bom? Do século XVIII, 1775 até 1781. No dia 4 de julho de 1776, né, você vê muito essas datas, os americanos eles são muito patriotas, você percebe muito isso em séries, filmes, né? Aborda muito esse patriotismo dos americanos. Eles se reuniram no terceiro Congresso Continental da Filadélfia e anunciaram a Declaração da Independência, ou seja, a separação política total, né, do poder centralizador que era a metrópole. Entretanto, a guerra durou até 1781, com o apoio dos franceses e dos espanhóis, inimigos dos britânicos, na Guerra dos 7 anos. Os norte-americanos conseguiram vencer a guerra. Pronto, aqui, não sei se dá para você ver aí, mas aqui é a declaração da independência, né? A promulgação da Constituição dos Estados Unidos, que até hoje é a Constituição válida. Só para você ter ideia, como isso é importante, o Brasil já teve 7 constituições. Isso mostra como o Brasil foi conturbado na nossa história política, né? Os Estados Unidos não, tiveram uma Constituição, né, onde prevê o princípio iluminista, que é a base da Constituição dele, né, que também influenciou a Revolução Francesa, com o lema liberdade, igualdade, fraternidade. Tornou-se o primeiro país a criar um sistema republicano presidencialista que vigora até hoje, né? George Washington, que era um general, se tornou o primeiro presidente. Houve a divisão dos 3 poderes
semelhante aqui no Brasil, executivo, legislativo, judiciário, né? Isso veio do filósofo iluminista Montesquieu, que a gente vai falar dele mais lá na frente, e as colônias se tornaram estados e ganharam autonomia jurídica. Por isso que é Estados Unidos, é uma federação. Cada estado tem a autonomia de eleger o seu governante e os seus princípios constitucionais, aliás, as suas leis, mas todas elas têm que ser embasadas pela Constituição Federal. Então, por hoje é só, esse foi o nosso conteúdo, né? Continue acompanhando os vídeos da aula e faça a sua revisão em casa. Até mais, né?